paz do Senhor a todos os nossos irmãos que juntamente conosco estão nesta pré-aula para aprendermos a lição da Escola Bíblica Dominical. E nesta feita estaremos aprendendo a lição número 9, a conspiração de Hamã contra os judeus. O nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A nossa verdade prática está dizendo: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Nossa introdução da nossa aula, na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Hamã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Hamã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Então, dentro da nossa introdução, nós vamos ver um contexto em foco. Lembram-se que quando Esther foi para o palácio, Mardoqueu fez um pedido para ela, para que ela não declarasse de que povo ela era. Ele tinha consciência que o povo judeu tinha muitos inimigos no império, e para preservar a vida dela, ele faz o pedido, e com esse pedido ela o obedece fielmente. Só que agora, na nossa lição número 9, nós vamos ver um fato que começa a acontecer. E nesse fato, nós vamos ver uma perseguição histórica ao todo o povo judeu. E dentro do nosso primeiro tópico, nós vamos entender como esses fatos começaram a acontecer. Então, o nosso primeiro tópico tem como título o plano odioso de Hamã. A síntese: o plano odioso de Hamã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. Então, nosso primeiro subtópico fala sobre as intrigas e as patologias do poder, a doença que reina diante dos poderes de poder. A conduta de Mardoqueu começa a incomodar não apenas Hamã, mas os servos do rei. Por quê? Porque o rei, ele fez um edito, e nesse edito todos deveriam de se prostrar, reverenciar diante do primeiro ministro dos Medo-Persas, que é Hamã. Só que Mardoqueu, ele não se prostra. E o texto em questão diz que não foi Hamã, mas os servos do rei começaram a questionar Mardoqueu por que ele não se prostrava. E então ele faz aquilo que ele pediu para a rainha Esther não fazer. Ele se declara dizendo: eu não me prostro porque eu sou judeu. E eu não me prostro diante de pessoas. Essas pessoas começam a ficar incomodadas. E dentro desta patologia de poder, começa a acontecer invejas e intrigas. E essas invejas e estas intrigas
começam a reinar esse grupo social. Com isso, eles levam a informação para Hamã, dizendo que Mordecai não obedecia o mandato do rei. Ele não se prostrava para Hamã, o qual Hamã começa a observar que todos se prostravam e Mordecai, ele permanece de pé, não obedecendo este edito. Então Hamã, de propósito, ele planeja um extermínio para todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida tem que ser serena, tem que ser equilibrada. E então, esse nosso primeiro subtópico nos mostra esse ambiente de inveja, de intrigas e de poder. Então, agora Hamã vai fazer uma extensão do seu plano. Ele não quer só a morte de Mardoqueu. Hamã, ele não quer só a morte dos judeus da cidadela de Suzã. Ele quer o extermínio de todos os judeus do império. Desde hoje, que é o Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Isso inclui a África, inclui a Etiópia e até o Mar Egeu, Trácia na Europa, pegava a Turquia, a Grécia, a Bulgária. Todo esse vasto império estava numa linha reta de 4.000 quilômetros, onde os judeus seriam exterminados pelo plano de Hamã. Então, ele faz esse planejamento. E ele faz esse planejamento pela astúcia e o oportunismo. Então, o que Hamã faz? Com astúcia e sendo oportunista, ele engana o rei Assuero. Ele fala para o rei Assuero que havia um povo dentro do reino que não se submetiam às leis dos medos e dos persas. Era um povo diferente e esse povo era necessário ser exterminado. Se Assuero decretasse a morte deste povo, Hamã entregaria aos cofres do império 10.000 talentas de prata, ou seja, 350 toneladas de prata para os cofres do tesouro real. Logo, isso equivalia a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então, dentro desta situação, desta conta matemática, Hamã consegue ser oportunista e enganar Assuero, que concorda, e ele tira o seu anel sinete e entrega na mão de Hamã para providenciar as cartas para todo o império. Isso, segundo a lição, nos mostra como o rei Assuero era fácil de ser manipulado. E Hamã soube colocar o ego de Assuero para conseguir o seu propósito. Então, ele lidera com muita sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentes e nobres.
O nosso segundo tópico fala sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e da própria rainha Ester. A nossa síntese, ela nos diz: o plano odioso de Hamã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. E por que teve tristeza e medo? Porque fala sobre o pavor da violência. O projeto de Hamã foi um projeto de genocídio que o povo judeu teve que enfrentar no período do rei Xerxes. Ele projetou dia, data para a morte dos judeus. E esta morte não pouparia ninguém. Seriam todos aniquilados. Anciões, mulheres, gestantes, crianças, todos seriam mortos e todos seriam saqueados. E lembram-se, isso tem sido uma rotina do povo de Israel diante dos séculos. O povo de Israel tem um histórico de perseguição. Na própria Europa civilizada, os judeus foram perseguidos por causa de suas riquezas, por causa de seus grandes banqueiros, por causa das suas posses, por causa da sua prosperidade, por causa da mão de Deus que está sobre eles. Então, o nosso segundo tópico vai nos mostrar bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente. As estradas reais, elas iam desde Suzã até Sardes e a província da Lídia. As cartas foram enviadas a cada província. E o medo, a tristeza, a angústia dominou todos os povos. Enquanto isso, Assuero, Ramã, puseram-se a beber, mas todos os moradores da capital de Suzã ficaram confusos. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. A palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco cinza e saiu pela cidade de Suzã, clamando, chorando, pranteando. E à medida que as cartas iam chegando nas províncias, o clima de luto, jejum, choro e lamentações começou a invadir o império. Onde nós entramos sobre o terceiro subtópico, a crise e o clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus, pedindo por socorro de Deus. Isso nos mostra que nos momentos de dificuldades, nos momentos de socorro, nós precisamos clamar ao nosso Deus. E foi isso que a rainha Ester nos ensinaria, nos mostraria que a nossa confiança tem que estar nos Deus dos céus. Então, aparentemente, tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações. Em todo o Império Persa, agora o perigo era iminente. A própria Jerusalém não estava segura. Enquanto
O povo de Jerusalém, nesse contexto, eles estavam preocupados em construir as suas casas, fazer casas luxuosas, enquanto seus muros estavam quebrados, enquanto o templo ainda estava em construção. Agora chega um momento de risco, onde todos poderiam ser exterminados. Às vezes, Deus usa as nossas crises para que possamos buscar a Deus de todo o coração. Daniel nos dá esse ensinamento. Enquanto Daniel passou por vários reis, vários imperadores, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dário, e quantos outros, todos esses caíram por terra e Daniel permanecia de pé, porque Daniel nos ensinou a maneira de vencer o mal é continuar numa busca incessante de oração. O terceiro tópico, nós entramos sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O antissemitismo moderno é perigoso, é cruel. E temos que salientar aqui, o antissemitismo continua vivo ainda hoje. Oramos por Israel e oramos por seu povo. Oramos pelos descendentes de Abraão. A Bíblia diz: quem ora pelo povo de Israel é abençoado pelo Senhor. Nós não podemos nem fugir da nossa nação brasileira, onde temos muitas vezes um governo antissemitista. Um governo que muitas vezes preferem defender as crueldades do Hamas do que a defesa do povo de Israel que foi atacado. E o nosso primeiro tópico fala sobre as faces do antissemitismo. O antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. E isso é uma expressão de ódio. Infelizmente, muitos falam de discurso de ódios, mas eles têm o verdadeiro discurso de ódio. E existe um ódio obstinado contra o antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destaca perseguições, como no século XIV, quando os judeus foram acusados da peste negra pela própria Igreja Católica. Também durante a Idade Média, sofreram a Inquisição em 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. A partir de 1536, enfrentaram em Portugal a instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício do Papa Paulo III. O objetivo principal é combater a chamada heresia judaica. Milhões de judeus no mundo já foram expoliados, torturados, execrados, mortos por não aderirem ao catolicismo ou por questões econômicas ou questões políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus foi através, na Segunda Guerra Mundial, pelo Adolf Hitler. Foi o Papa Paulo IV, em 1555, que atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O antissemitismo nacional e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, século XX, na Ucrânia, na Rússia. Ataques violentos foram indiscriminados aos judeus.
A prosperidade dos judeus causa ódio, alimenta teorias de conspiração, levando a muitas comunidades judaicas serem brutalmente, violentadas. O Holocausto apenas assassinou mais de 6 milhões de judeus e ainda há aqueles que negam o fato. O antissemitismo hoje, ele não acabou com a criação do Estado de Israel em 1948. O país de Israel vive em estado de alerta. 5 grupos palestinos armados se unem junto com Hamas na faixa de Gaza, atacando Israel. Barbáries inimagináveis. Depois disso, o caso do antissemitismo ainda aumenta em várias partes do mundo. Meus amados, a história de Esther ainda continua viva nos dias de hoje. Nossa conclusão: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como grupo terrorista ou por meio de críticas sistemáticas ou atos de defesas israelitas, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Quero agradecer você que esteve junto conosco em nosso canal da ADC Criciúma para o Mundo. Obrigado pela nossa diretoria. Continue conosco, sempre continue acompanhando nossas pré-aulas. Até lá.